Dando sequência à nossa série na primeira carta de Pedro, hoje, capítulo 1, versos 13 até o capítulo 2, verso 3. O mundo é o mesmo, mas nós mudamos. Diz aqui a palavra de Deus: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Continua. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Capítulo 2, 1 e 3, não está aí? Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Amém. Na vida a gente avalia muito por comparação, né? É natural isso aí. Imagine vocês, JP, Olivia. Olivia vai nascer breve, né? Vai ser a mais nova criança dessa igreja. E ela vai nascer e ela vai observar o Álvaro. O Álvaro tem 10 anos. O Álvaro brinca, ele corre, né? Ele fala muito, né? Também é muito inteligente. E a Olivia vai estar no berço, inerte, sem poder fazer nada. E em algum momento ela vai começar a entrar em crise. Ela falou assim: olha, eu não sei falar, eu não posso correr, eu só fico deitada nesse berço o dia inteiro. Será que eu nasci mesmo? Né? Será que eu estou viva? Absurdo, né? Nenhuma criança pensa assim. Mas espiritualmente é a mesma coisa, né? Versículo 23, Pedro, ele traz uma verdade assim, gloriosa. Ele fala assim: pois vocês foram regenerados. Gente, que condição incrível é essa? Regenerado é uma palavra bíblica, teológica, que descreve a condição daquele que foi salvo por Cristo Jesus, né? A regeneração, ela é uma obra 100% totalmente de Deus.
E ele acontece num momento específico. Não existe a expressão, eu estou sendo regenerado. Você pode até usar, mas biblicamente está errado isso aí. Não faz sentido. Assim como ninguém fala, olha, eu estou nascendo. Já viu isso? Né? Eu estou nascendo. Já faz 10 anos que eu estou nascendo. Eita, parto complicado isso aí. Né? O regenerado é a mesma coisa. Em outras palavras, é aquilo que Jesus fala para Nicodemos, em João capítulo 3, que importa nascer de novo. O regenerado é aquele que nasceu de novo. Aquele que foi gerado outra vez. Esse é o sentido da palavra. Jesus fala no versículo 6 de João 3. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Assim como você não planejou e nada fez para nascer da sua mãe fisicamente, assim também, o nascimento espiritual é obra de Deus, não é você. Você não participou desse nascimento. É Deus quem fez, né? Então não existe meio termo. Ou nasceu de novo ou não nasceu. Pronto. Então, regeneração não é um processo. É um ato completo de Deus. Repito, obra 100% do Espírito Santo. Se não, veja, João ainda, capítulo 1, versos 12 e 13. Podem ler, por favor. Olha só, não nasceram da carne na vontade de ninguém, a não ser de Deus. É a Bíblia que fala, né? Então, a regeneração é uma obra incrível. Deus escolheu fazer nascer de novo seres pecadores, que nada queriam saber de Deus. Isso é regeneração. Pedro aqui está falando para os regenerados, né? E até mesmo esse negócio, mas eu criei, um dia eu passei a ter fé em Jesus. Até isso é obra de Deus. Até isso é obra de Deus. É o Espírito Santo que faz gerar essa fé salvadora no coração, senão você não consegue. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala com todas as letras, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Morto decide alguma coisa? Nada. Morto está alheio, morto espiritualmente. Percebe como a gente não tinha condições de fazer nada. Mas então, Deus, ele penetra nessa situação de morte de alguém, e ele coloca uma brecha de vida ali, faz gerar aquela fé salvadora, e você passa a crer, é o morto que começa a crer, e você toma decisão por Jesus, e aí então você é regenerado. Isso tem que ficar muito claro. Você tem que saber de uma vez por todas, ou você é ou não é. Se você crê em Jesus, você ama Jesus, você nasceu de Deus, você é um regenerado. Deu para entender? Então, você vai cumprimentar agora alguém aqui perto, do lado, do jeito que você nunca fez. Fala assim, paz do Senhor regenerado. Bacana demais, gente. Olha, você nunca foi chamado de regenerado, né? Isso é maravilhoso. Então, agora, todo regenerado, ele começa como um bebê, dependente, não é assim um bebê? Físico, sem autonomia alguma. Então, um bebê saudável, ele entra num processo de crescimento, de maturidade. Ele vai desenvolvendo. Esse processo, isso aqui agora é processo, é aquilo que a Bíblia chama de santificação, né? A santidade é um processo, começa quando eu sou regenerado. Então, só começa a ser santificado quem já foi regenerado, quem nasceu de novo. Então, todo mundo aqui que crê em Jesus já é regenerado, tá certo? Já é filho, filha de Deus. Ponto. Agora, existe diferença de maturidade? Lógico que tem. Tem gente que tem uma caminhada mais de fé, né? Gente que conseguiu se desvencilhar dos pecados, dos costumes,
gente que parece mais com Jesus. Ele está num processo mais avançado de santidade. Mas ambos, aquele que está começando e aquele que está mais maduro, são igualmente regenerados filhos de Deus. Isso é importante. Então a gente para de ficar comparando e ficar com medo. Fala, puxa vida, né? Se ser salvo é ser igual fulano, então eu estou perdido. Eu estou muito longe disso. Não esqueça, né? Nasceu de novo, já é crente, já é salvo. Passaporte está carimbado. Né? Você pode sair na rua hoje e não vai morrer em nome de Jesus. Mas se morresse, né, já está tudo certo. Então, Pedro está tratando sobre essa questão aqui nesse capítulo, né? Então, ele está escrevendo para aqueles que já são filhos, que ele fala, filhos de Deus, filhos obedientes, no versículo 14. No versículo 17, ele fala assim, chama Deus de Pai. Só um filho pode chamar Deus de Pai. No versículo 21, ele fala que por meio de Cristo, creem em Deus. Tudo isso aqui, somente aqueles que estão na condição de regenerados podem fazer. Então, para esses aqui, para quem Pedro escreve, e para nós hoje, há uma tarefa importante aqui. Deixar de ser um bebê espiritual. A gente tem que crescer. Ninguém quer ser bebê para sempre. Né? Tem mãe de bebê pequeno, começa a ficar triste. Ai, está crescendo tão rápido. Né? Tem mãe que sente saudade. Para de depender. Né? Começa a andar sozinho. Às vezes vai na casa da tia, não quer voltar para casa. Né? E então, quando começa a gostar, né? A menina começa a gostar de um menino, o pai surta. Né? O pai quer... O Felipe vai começar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está na hora do Senhor vir hoje. Né? Mas a gente fala isso, mas ninguém quer que o filho seja eternamente com 7 anos. Eternamente mamando. Tem que desenvolver. E aí no versículo 15, mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos, você também, em tudo o que fizerem. É isso. A santidade é o objetivo nosso. Ser santo, como quem? Como aquele que o chamou. Quem o chamou? Jesus, ele é o padrão. Jesus é o padrão. Nenhum membro nessa igreja é padrão. A gente não tem que ser igual a ninguém aqui. A gente tem que ser igual a Cristo. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Então, o regenerado, ele precisa almejar, ele precisa desejar ser como o Pai, né? Ser santo. Não é porque a igreja fala. Porque, vai que o pastor passa por aqui. Né? Quem é o pastor, gente? Tem gente que é. Uma vez eu estava. Né? Eu fui numa oficina mecânica de um membro da igreja. Estava tudo escuro. Né? Estava um breu. Fui levar meu carro. E justo nesse dia, né, tinha um negócio brilhando entre os dedos dele. Coitado, ele quase engole o cigarro. Qual de que diferença faz eu ver ou não? Se eu ver você com o seu cachimbo, quando chegar na sua casa, fica tranquilo, não vou falar nada. Né? Isso é uma coisa você com Deus. Não seja hipócrita, né? Não precisa engolir. Seja educado. Fala assim, pastor, isso aqui é um pouco. Que isso? Você é egoísta, querer engolir o cigarro? Não faça isso. Muito bem. Então, eu vou dizer uma experiência aqui que você já teve, você vai reconhecer isso. Todo mundo aqui já teve, tenho certeza. Você teve a experiência de ouvir Deus falar com você, uma coisa muito específica na sua vida. Você ouviu Deus falar. E ficou muito claro. Sabe quando é claro? A exposição, Deus fala através da sua palavra de maneira muito cristalina, que você precisa mudar uma atitude sua. Ou fazer aquilo que você não faz ainda, ou deixar de fazer aquilo que você precisa. Em outras palavras, um pecado. Então você foi convencido por Deus. O Espírito Santo deixou muito claro. E então, você decide, fala, não, Senhor, amém, eu vou fazer isso. Eu entendo que a tua vontade, de todo o meu coração, todo o meu entendimento, estou entendendo isso. E você começa a fazer. Quem sabe, nessa manhã, Deus vai falar alguma coisa para você, e você vai começar. Fala, não, estou convencido, a Bíblia está falando isso.
você volta para casa e começa a viver, né? E o pessoal da tua casa começa a acreditar que realmente Deus está nesse lugar, porque, caramba, papai nunca foi desse jeito. O que está acontecendo? Né? Até que depois de um tempo, tudo volta a ser como antes. Se você é um crente normal, você já teve alguma experiência assim. Você foi convencido da verdade, Deus falou com você, você começou, mas em algum momento da sua vida, você parou, você regrediu. Mas por que acontece isso? Será que a experiência foi real? Eu acredito que sim. De fato, você ouviu Deus falar. Você foi mesmo convencido por Deus. E você orou com toda a sinceridade para Ele te ajudar. No entanto, o resultado foi esse. Em algum momento você para, regride. E o resultado emocional o que é? Culpa, vergonha, sentimento de derrota, consciência pesada. Por que isso acontece? Tem um psicólogo chamado Jonathan Haidt. Ele escreveu um livro chamado A Hipótese da Felicidade. E nessa obra, ele fala da tensão que existe entre a razão e a emoção. E ele faz uma metáfora muito interessante. Ele falou assim, para que a gente consiga ir numa direção, a razão e a emoção têm que estar alinhadas. E ele diz que a razão é o condutor. Imagine um elefante e um condutor em cima desse elefante. Então, essa pessoa é o condutor, é a razão. O elefante é a emoção. Deu para entender onde ele quer chegar, né? Então, a emoção, os impulsos que a gente tem uma força muito grande, irmãos, muito grande, né? Elefante é um animal muito difícil de controlar. O condutor, veja bem, a razão pode ter certeza que tem que ir numa direção, como você muitas vezes teve. Mas se a emoção não estiver alinhada e quiser para o outro lado, você sabe o que acontece. O que tem acontecido, né? A emoção exerce um poder sobre-humano nas nossas vidas. E por isso que as coisas desandam. Razão e emoção estão desalinhados. Por mais que o condutor queira ir para um caminho, se o elefante quiser para o outro, não vai dar certo. É exatamente essa luta que a gente enfrenta, quando a gente sabe o que é certo, mas mesmo assim a gente recai nos velhos hábitos. E Pedro aqui está escrevendo para quem? Para crentes, que a gente já tem falado aqui, que estava vivendo num tempo difícil, onde ser crente era minoria, hoje continua sendo. Por mais que... São quantos por cento de crente no Brasil? É 20? 23? 23 nominal, né? Mas desses 23 a gente sabe. Só Deus sabe, aliás, a gente não. Quantos são de fato crentes? Porque se fosse 23% de crente, né, o Brasil teria que ter sido transformado há muito tempo. Mas enfim, naquele tempo então, a minoria era crente no Senhor Jesus. A minoria era regenerada. E essa minoria vivia numa sociedade que era contrária aos valores cristãos. Não era fácil ser. E eles mesmos eram iguais àqueles que eram a maioria. Então, eles deixaram de ser, de viver daquela maneira como pagãos, como pessoas que seguem as suas próprias vontades, as suas paixões. Eles deixaram, nasceram de novo e estavam num processo de santidade. Agora, eles continuavam vivendo no meio de uma sociedade contrária. Isso é um grande desafio. Isso não é fácil. Porque além do próprio coração desejar voltar, a sociedade em volta, né, não ajudava em nada nesse processo de caminhar na vontade de Deus. Muito bem. Então aqui Pedro, ele está falando algumas coisas importantes. Primeiro, o que Deus fez por nós. Ele fala no verso 18 e 19 que Deus nos redimiu pelo sangue de Jesus. Versículo 18. Vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus entrou na nossa história. Aquilo que ele fez no Calvário repercutiu na nossa vida hoje. Nós somos redimidos não é por qualquer coisa, é por causa de Jesus. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Versículo 23. As mulheres, leiam, por favor. Então, vocês foram regenerados, nasceram de novo. Aquela obra que nós vimos é obra do Espírito Santo. E, então, nós somos chamados à santidade. Versos 15 e 16, os homens. (15 e 16 só, até aí). Vejam só, então nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, nós somos regenerados e, portanto, chamados a ser simplesmente igual ao Pai. O filho parece com o Pai. Todo filho que admira o Pai, e é o nosso caso aqui, amém? Nós amamos o nosso Deus e Pai. Nós queremos ser igual. Queremos ser iguais, né? Em tudo. O Theo, com 4 anos, ele estava num retiro de pastores, com gravata no altar, pregando para todos os pastores da Hollins. Né? A gente tem gravado isso aí. Né? Naquele tempo, ele admirava o pai. Eu não vou perguntar hoje. Né? Estava claro ali, gente, que ele queria ser igual ao pai. Porque ele pegou o microfone e falou assim: hoje eu quero pregar. Né? É um negócio, eu fiquei emocionado com aquilo. Eu falei assim: olha, né, não sei até quando, deixa eu aproveitar, né, que ele quer ser igual ao pai dele. Então nós queremos ser igual ao pai. Seja santo. Por quê? Porque meu pai é santo. Então, quando a gente busca santidade, não é porque a igreja Hollins fala, ou porque o pastor alguma hora vai ver você com um cigarro entre os dedos. Não é por isso, é porque nós amamos, nós admiramos o nosso Deus e Pai, queremos ser igual a Ele. Simples assim. Amém ou não? Muito bem. Agora, isso aqui é uma realidade. O que aconteceu conosco, esse processo em que nós estamos inseridos, só que tem um problema sério. O cenário ao nosso redor continua o mesmo, porque nós mudamos, fomos regenerados. Só que a nossa realidade em volta não. Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha só, o que ele está falando. Pedro sabia que esse povo, para quem ele estava escrevendo, na Ásia Menor, na Turquia, estava correndo um grande risco de voltar a ser como era antes. A moldar, tomar o molde, tomar a mesma forma. Do quê? Dos maus desejos de outrora. Apesar da gente ter sido regenerado, né, o nosso emocional, ele é muito atraído pelo nosso passado. Sim ou não? Né, não é fácil. Então, esse risco é real. E ele está falando assim: olha, então não se deixe. Tem gente que fala assim: pastor, será que eu fui convertido mesmo? Porque eu sinto tanta tentação para fazer aquilo que eu fazia antes. Gente, está previsto isso aqui. Por isso que ele fala: não se deixa mudar. Porque se não tivesse esse risco, para que ele ia falar isso aqui? Isso é real. Então fica tranquilo. Só é tentado para voltar a ser o que era antes quem já foi regenerado. É lógico. Porque se você não foi, você não é tentado. Você nunca saiu da lama. Se você está da lama, louve a Deus, glorifique a Deus. A tentação para voltar no passado é uma das evidências de que você é um regenerado. Muito bem. 3. O que precisamos fazer, então, como regenerados? Aqui ele vai falar. Esse aqui, para mim, é uma frase chave aqui nesse texto. Versículo 13. Ter a mente preparada. Ele diz assim: olha, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação.
Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pedro nos lembra que não basta ter a mente convencida, sabe, de ter argumento intelectual apenas. Por quê? Porque os desejos antigos estão puxando a gente, é um cabo de guerra, né? Muito forte. E como eu falei daquele psicólogo Jonathan Haidt, tem isso aí. A razão é o condutor. Você sabe a verdade, você lê a Bíblia. Todos os domingos você está aqui. Mas, os desejos, os meus desejos e os seus são como, às vezes nem parece elefantes, são aqueles mamutes, né? Aqueles gigantes. E somente quando a graça de Jesus transforma também esses nossos desejos e afetos, é que então que o condutor e o elefante vai na mesma direção. Não basta aqui. Agora, como é que a gente transforma os afetos? Como que você vai transformar os seus afetos, seus desejos, se tudo que você tem de vida espiritual é 1h30 de culto no domingo? Se durante o restante da semana você fica mergulhado em TikToks e vídeos e Instagram e Facebook e seja lá mais o que for. Se o restante da semana a sua Bíblia fica com saudade de você. Se no restante da semana oração não faz parte da sua vida. Então você está sendo moldada pelo mundo. A sua mente, os seus afetos estão sendo moldados. Você está alimentando um elefante selvagem e perigoso. Não tem como. Por isso que ele fala, né? O versículo 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Esse coração, uma das maneiras de a gente ir purificando, quando fala coração, a gente está falando de afetos, das emoções também, a gente exercita muito, olha só como é que a gente purifica, através da obediência à verdade, numa prática de amor sincero. Por isso que esse negócio de ser crente sozinho, falar, não, eu vou assistir no YouTube, né, eu faço a minha oração, eu faço minhas ofertas, meus dízimos pelo Pix e está tudo bem. Gente, não funciona. É impossível você amar sozinho dentro do quarto. Igreja é essencialmente relacionamento. Não é só um relacionamento para dar oi, momentos bacanas, mas o amar é atravessar com o irmão os momentos mais difíceis na vida dele. É estender a mão, é abrir o coração, né? É ajudar aquele que precisa. E também ser ajudado quando você precisar, né? Sem o exercício do amor, não tem como. Por quê? Porque nós amamos, todo mundo aqui ama. A questão é, o que eu amo? O que eu estou amando? Né? O que atrai o meu coração? Isso é o que eu amo. E eu falei, já que eu tenho que amar, deixa eu canalizar o amor para pessoas, para a gente. Você não vai encontrar um crente, sabe, aquele crente com força, que ao mesmo tempo é alguém que não se relaciona, é alguém que se doa, é alguém que está sempre suado. Tem um amigo meu, pastor da Hollins de Maringá, uma das marcas dele, atual vice-presidente da Hollins, né, é o amor. É um pastor que todo lugar que você encontrar, você não quer abraçar ele, está sempre suado, está sempre servindo, ajudando. Qualquer um, se alguém aqui mudar para Maringá, você pode ter, fala assim, pastor, estou mudando aqui para a cidade, ele vai te receber, né? E na mesma semana ele vai estar com você, com o carro dele, fazendo compra para abastecer seu apartamento. É assim, é um pastor com muito amor no coração, né? Uma coisa bonita. Então, purifique através do amor. Capítulo 2, versículo 1. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. É para se livrar. Não é mais ou menos, eu vou largar mais ou menos, né? Quantos aqui são fofoqueiros? Não, tá. Os fofoqueiros faltaram hoje, tá vendo? Então,
Depois vocês mandam o link dessa pregação para ele. Você não fala assim, não, hoje eu não vou fofocar, eu vou largar aos poucos, né? Então, segundas, quartas e sextas eu fofoco. Terças e quintas, não. Gente, é livre-se. Não é mais ou menos. É de uma vez por todas. Tem que ser radical. E não adianta ficar justificando, dizendo assim, eu sempre fui assim. Gente, você falar que sempre foi assim, é chovendo molhado, é lógico que sempre foi. Todos nós éramos pecadores. Longe, afastados de Deus. É ou não é? Então é óbvio. Falei, pastor, mas eu sempre fui mentiroso, adúltero, isso, aquilo. Eu falei, é verdade. Qual a novidade? Mas ele está falando aqui para regenerados, né? Em Cristo, a gente foi chamado para deixar essas coisas para trás e avançar para a próxima etapa. Jesus vai levar você a ser uma versão melhorada de você mesmo. Quanto mais a gente parecer com Jesus, tanto mais você vai experimentar tudo isso aqui. Por isso que eu falo, viu, Bianca? Não aceite menos do que um homem apaixonado por Jesus. Se é apaixonado por Jesus, você tem o principal. O resto é perfumaria, né? É isso. Quer ver? Olha, depois vocês podem dar uma olhada aqui. Todas as mulheres aqui que estão sorrindo bonito. Não adianta só ela sorrir, mas o marido está sorrindo bonito. Você pode ter certeza. Né? É alguém que está parecendo com Jesus. Não tem como. Não estou falando que a mulher que está com a cara amarrada hoje, não tem, tá bom? A gente conversa depois sobre essas coisas. Então a gente precisa se alimentar diariamente. Capítulo 2, versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Um dos sinais da saúde de uma criança é fome, né? Criança tem fome o tempo todo. E às vezes tem tanta saúde que depois já tem 25 anos e continua tendo muita fome. Né? É um negócio assim assustador. Né? Eu louvo a Deus que inventaram um negócio chamado rodízio, porque quando tinha só quilo, o negócio era terrível. Eu tinha que pedir vale, né, para poder alimentar as crianças. Deseje. Mas eu não tenho vontade. E aí que está um problema. Muito crente não tem vontade. Fala a verdade. Quem tem vontade todo dia de ler a Bíblia? Alguém tem todo dia? Nossa, eu acordo, primeira coisa, eu vou na Bíblia. Levanta a mão. Parabéns, normais. Normal. Mas tem uma que não é normal, mas o resto de nós, né, não tem vontade todos os dias. Tem dia que tem, mas tem dia que não tem. O que acontece quando o seu filho não tem vontade de comer? O que você fala? Filho, é bom mesmo, jejuar faz bem, né? Mas bem, ele já está 7 dias, mas Jesus ficou 40 dias. Ninguém fala assim, gente, né? Quem está doente, a gente enfia comida na boca, vai ter que comer, nem que seja por sonda, né? Tem que se alimentar. Então, o crente que depender somente da vontade é bebê. Bebê é assim, come quando tem vontade. Mas a pessoa madura, ela fala assim, eu não tenho vontade, mas eu vou. E quando eu vou, eu falo assim, Senhor, tu sabes, eu não tenho vontade nenhuma. Né? Eu tinha vontade de fazer outras coisas, tudo, menos isso aqui, mas eu entendo que é importante. Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, eu estou precisando. E a grande prova que eu estou precisando é que eu não tenho vontade. E com isso aí, a gente vai se fortalecendo e a gente vai domando esses desejos. Porque não pense que um dia você vai ficar livre desses desejos de viver como vivia antes. A diferença é que a gente vai aprender a dominar esses desejos. E o desejo por Deus, em algum momento, vai sobrepujar os desejos da nossa carne. Quando a gente chega nesse ponto, gente, que coisa maravilhosa. Você chegou no ponto que tinha que chegar. E é possível chegar. É possível chegar. Muitos aqui já experimentaram isso. Então, eu vou continuar me alimentando da palavra de Deus, sabe por quê? Porque a bondade de Deus não é só mais uma questão de fé. Porque você acredita que Deus é bom? Até nas horas mais difíceis. Eu tive uma experiência no centenário agora. Estava compartilhando com a Angélica, no centenário. Era um casal que eu fiz o casamento, acho que ano passado. Eu voltei para baixo, fiz o casamento deles. A filhinha, desde que nasceu, está na UTI.
está na UTI, desde que nasceu. E é lógico, o casal está em prantos. E eles apareceram lá no centenário só para que a gente pudesse orar. Aí a igreja de base se reuniu, o pastor de base me chamou, eu participei da oração com eles. E aí, o pastor Tiago falou assim, pastor Joel, ora, representa nós aqui. E eu falei para o casal, falei assim, olha, o nosso presidente, que foi eleito para o próximo mandato, o pastor Sérgio Assa, ele ministrou sobre cura. E por alguma razão eu entendi que Deus queria mesmo, né, aquela situação terrível. Aí nós oramos, né, oração de fé, clamamos a Deus por aquela criança. Ela voltou animada para casa, né, ela sentiu o Espírito ali. A gente teve um momento de clamor assim maravilhoso. Ela foi segunda-feira para o hospital. A criança tinha piorado. E aí, olha o que ela disse na oração dela. Ela escreveu para mim depois. Falou assim, Deus, mesmo que o Senhor a leve, eu vou continuar te amando. Foi a oração dela. Porque Jéssica, o nome dela, já tinha experimentado de que Deus é bom. E mesmo que não parecesse aquela circunstância, não parecia. Porque uma filha recém-nascida, que foi consagrada desde o ventre, tinha que passar por aquilo. E ela fez essa oração. Terça-feira ela voltou para o hospital. A criança estava melhor. Foi feito um exame, eu não sei que tipo de exame, se é ressonância, eu não sei. Ela falou que fez o exame. O médico olhou aquilo, chamou outro médico, não sei quantos médicos foram chamados. Ela falou assim, só tem um nome para isso, é milagre. Não podia ter acontecido isso. Não podia. A medicina não explica. Mas tem alguém que é maior que a medicina. Tem alguém que é maior que a medicina. Estou falando, ela teve uma experiência do quê? Não é apenas de acreditar. Ela experimentou aquilo que ele diz aqui no verso 3. Agora que provarem que o Senhor é bom. Para a gente provar que Deus é bom, a gente tem que se entregar em confiança. A gente tem que passar por montanhas e vales, por desertos e rios, e a gente vai experimentando no andar da carruagem a bondade do nosso Deus, porque essa é uma verdade cantada do início ao fim das Escrituras. Deus é bom, o nosso Senhor é bom. Não sei o que você está vivendo, mas creia, Deus é bom, e esse Deus que é bom está chamando a mim e a você para uma vida de santidade. Você que está sendo atraído pelos maus costumes do passado, Deus está te chamando, não resista a isso. Sejam santos, porque o Senhor, seu Deus, é santo. Deus nos chama a santidade. Nós temos santidade, até o nome dessa igreja. Holiness é santidade em inglês. Meus amados irmãos, vamos buscar uma vida de santidade, porque o nosso Deus, que é bom, é santo. Curva sua cabeça em nome de Jesus. O mundo é passageiro, irmãos. Como a relva é passageira. Você já mudou, não é mais o mesmo. Você foi regenerado, redimido e chamado para ser santo. O cenário não mudou, mas você mudou. Você nasceu de novo, foi regenerado, e porque Cristo vive, você pode viver de modo diferente. Então, firme a sua esperança, rejeite a velha vida, ame de coração e alimente-se da palavra de Deus. Assim você vai crescer em santidade até o último dia, quando a graça será revelada plenamente através de Cristo. Senhor, queremos ser atraídos por Jesus. Espírito Santo, opera isso em nós, para que a nossa maior aspiração seja sermos parecidos com o Pai, a ponto das pessoas um dia poderem nos questionar, por que nós somos assim? E a gente poder responder, porque eu sou filho de Deus, porque
porque eu experimentei que Deus é bom. Oh Senhor, ajude-nos. Aqueles aqui que estão sendo atormentados por tentações, para voltar àquilo do qual foi liberto um dia, ajude-os a ouvir. E como nós vimos aqui, Senhor, ter a mente preparada, não apenas a nossa razão, mas as nossas emoções também precisam ser redimidas. Ajuda-nos a entrar num processo de santificação para a glória de Jesus e que vai redundar em alegria para nós mesmos. Toma a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, tu és tão bom.
tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém